Olá! No status de hoje vamos conhecer uma menina mulher que escolheu como profissão a medicina. Vamos entender qual é a expectativa versus a realidade, os plantões e tudo o que se passa por essas escolhas. Estou falando da médica Bruna Vergani Canali. Bruna, querida, seja bem-vinda ao Status. Obrigada, é um prazer estar fazendo parte do programa hoje. É muito bom te ter aqui, porque a Bruna faz parte da minha história. A Bruna foi uma menina que eu vi nascer, crescer e vi também ela passar por todas as dificuldades da escolha. Bruna, conta pra gente como é que tu escolheu esta profissão? Da onde veio essa inspiração toda? Bom, então, eu costumo sempre dizer que a minha história com a medicina, ela começou desde a infância, né? A minha avó era enfermeira, ela coordenava uma das UBSs aqui em Caxias do Sul, e eu costumava passar as minhas férias na casa dos meus avós, e costumava também visitar ela onde ela trabalhava, assim. E eu sempre tive curiosidade, assim, de ter o contato médico, de saber o que acontecia por trás, assim, do consultório, né? Como era a rotina, eu ficava no meu imaginário, assim, de criança, pensando em como que era essa profissão, assim. Eu fui numa feira da escola de profissões, que aconteceu na UFS, na Universidade de Caxias, que a gente fez uma visita no anatômico. E ali, então, foi o meu primeiro contato de verdade, assim, com a área médica. E desde então eu comecei a pesquisar, né, na internet sobre como seria a entrada numa faculdade de medicina, quanto tempo seria, né? E ali foi o ponto, então, de partida. E aí, aos 17 anos, acabando a escola, eu prestei o vestibular para medicina. E dali foi então a tua escolha, daquele ponto em diante tu decidiu que era isso. Era Porque isso. normalmente quando os adolescentes entram no laboratório de anatomia, deletam e não querem mais saber da tal da medicina, né, porque é o primeiro impacto que se tem com a realidade. É bem desafiador essa escolha. E aí então, já que tu estás já nessa área, Bruna, a gente vê como a medicina uma profissão que tem um glamour. Mas será que tem mesmo? Hoje eu sei que tu estás fazendo plantões. Conta como é que é uma rotina de plantão. Rotina de plantão, ela é bem cansativa, assim, porque a demanda, né, de um pronto atendimento, ela é alta. Eu digo a demanda em número de atendimentos, em complexidade dos atendimentos, né. Há uma falha, assim, na saúde pública, nas unidades básicas. Então acontece que muitas vezes o médico que está num pronto atendimento, ele fica um pouco sobrecarregado, né? A gente atende queixas básicas a queixas mais emergenciais. Então, muitas vezes é 12, 24, vai alternando entre esses horários. E no meio de tudo isso, existe uma pessoa também, né? Então, eu tenho que conciliar a vida profissional, os estudos e também a gestão da minha vida pessoal. Então, é bem cansativo. Quer dizer então que essa questão de não dormir bem, não ter tempo para almoçar, para comer, para ir para uma academia, ensinaram na faculdade? Não. Na faculdade a gente tem uma visão bem macroscópica, assim, da medicina, né. A gente é ensinado, a ter um preparo do que nos espera nos próximos anos dentro da carreira médica, mas a gente não é preparado para enfrentar, né, os desafios, porque fazer um plantão é desafiador acima de tudo. A gente nunca sabe qual é o estilo de paciente que a gente vai encontrar numa sala de espera, em nível de complexidade, em nível de queixa, né. Eu acredito que independente do nível de experiência do profissional que está ali fazendo um plantão médico, sempre vai ser uma novidade o paciente, é sempre um aprendizado, né, afinal a medicina não é uma ciência exata, né, não é o mais um é dois, então a gente está sempre aprendendo constantemente, e eu acho que o nosso maior modelo de aprendizado é o paciente, então todo plantão a gente aprende com alguém, a gente aprende com um novo paciente, né, e é uma evolução constante. E Bruna, e aquele frio na barriga de diagnosticar, receitar, ajudar, acertar na medida. Eu acho que tu já te deparou com isso. Conta um pouquinho como é que é essa sensação. O primeiro plantão é uma ansiedade, assim, porque
enfim, toda aquela questão teórica que vem ensinado na faculdade, tu vai colocar um pouco de prática. E fica mais desafiador nos primeiros momentos, os primeiros meses de formada, porque tu tem um compromisso muito maior, né? Uma responsabilidade muito maior. Antes tu tinha uma gestão, tu tinha um profissional junto te acompanhando, né? Então agora a responsabilidade aumenta. Mas eu acho que para quem vem se preparando, se preparou na faculdade, estudou bastante, assim, participou das aulas práticas também, se envolveu com o paciente, principalmente é curioso, consegue tirar isso de letra. A gente tem a tecnologia da informação a nosso favor, então a gente consegue, assim. Então quer dizer que esse frio na barriga passou despercebido. Tu foi ao ponto, né, na verdade era isso que eu queria saber, se tinha aquela questão, assim, de: "E agora, será que eu vou acertar na receita? Será que não?". Porque é desafiador, né. A profissão da medicina, quando tu lida com a saúde, com a pessoa, com o ser humano, é como tu diz, tudo é diferente, cada um é um e a gente tem que aprender. E o que que tu imaginava que seria essa profissão e tu te deparou com uma realidade diferente? Eu acho que na teoria é tudo mais fácil, mas quando a gente vê o paciente, a gente vê ele como um todo. E, e é muito mais difícil porque a gente lida com vidas. Quando a gente estuda e está na faculdade, a gente vê muito a realidade dos livros, a queixa principal, né, os sinais do exame físico, e quando tu te depara com um paciente, tu vê o quão complexo é, né? Tu começa a enxergar aquele paciente como um todo, assim, e vê que vai muito além do que tu só estudou na teoria, né? Que tem o lado sentimental, tem o lado das emoções, e tudo isso, às vezes, tu tem que fazer os diagnósticos diferenciais, né? O que que é do sentimento da pessoa, o que que é da doença, né? É um ser humano. Na verdade, a medicina é uma psicologia junto. Pode-se dizer isso? Sim, com certeza, sim. A medicina não é só o fato do corpo humano, né? É todo o equilíbrio, assim. E Bruna, e para quem pensa em cursar um pré-vestibular, que pretende realizar um vestibular de medicina, qual é o recado que tu daria de incentivo? Porque eu sei que para ti foi difícil, a gente sabe que é difícil para todo mundo entrar nessa profissão, além de ser uma das faculdades mais caras que tem, é a mais concorrida. E como é que tu diz isso para quem quer? Bom, eu entre todos o tempo, né, de formação, foram 4 anos de cursinho pré-vestibular, mais 6 anos de formação na área médica, né, ao todo 10 anos. Eu diria para quem está iniciando a carreira, né, tanto eu já digo carreira como um todo, né, porque envolve sim o pré-vestibular, a preparação do profissional médico começa ali. Eu acho que vai além do estudo, da dedicação, né? Quando tu sonha, tu tem a vontade, né? Tu tem um planejamento, né? A partir do sonho, tu faz um planejamento e a conquista, a dedicação, ela é uma consequência disso, né? E para os médicos que estão se formando, eu costumo dizer, eu gosto muito de uma frase de um dos maiores psiquiatras e psicoterapeutas dos últimos tempos, que é o Jung. Ele diz o seguinte, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, né? Mas ao se deparar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o meu recado é: estuda, se atualiza, né? Busque a melhor informação possível que se tenha, mas não deixe de sempre prestar um atendimento humanizado para aquela pessoa que está ali do outro lado te ouvindo. Tu sabe que esse é um dos discursos mais ouvidos nos últimos tempos, né. A empatia, o lado humano e essa questão de tu te colocares no lugar do outro. Então, este programa é para demonstrar que às vezes os jovens saem de uma adolescência, têm que entrar para uma carreira e ser os nossos futuros aí da frente. E a Bruna conseguiu atingir as expectativas dela cursando, se dedicando e está aí, se deparando com uma nova realidade que mal ela esperava que seria assim. Então eu quero agradecer muito a participação da Bruna neste programa.
Eu quero dizer que ela é um exemplo para a família, a Bruna é minha sobrinha, e a gente trouxe-a para demonstrar que nunca desista e que a persistência é a tua palavra, né? Exatamente, a persistência que leva à perfeição. Então vamos agradecer a presença da Bruna e ela se despede dando a palavra dela a vocês. Então, muito obrigada pela participação. É uma honra estar aqui de novo, um privilégio. E a única coisa que eu posso dizer é que se tu tem um sonho, corre atrás, que para quem sonha e não desiste, vai se conseguir alcançar. É Querida. isso. Bruna, obrigada. O status termina por aqui, agradecendo sempre os nossos apoiadores. Neste momento, Paládios, a Estúdio F e a Conexão Urbana. Um beijo, até o próximo status. Até mais.